Essa é simplesmente a melhor série já feita para quem cria jogos. Eu não sei como a Netflix conseguiu de novo. Eles criaram mais um programa que tem um game design incrível, que eu olho e eu tenho vontade de aplaudir em pé o que esse programa conseguiu fazer. Primeiro, a Netflix fez uma coisa incrível criando o programa O Sabotador, que tem um game design surreal de um jogo semi-co-op. E um ano depois, a Netflix fez de novo o impossível, com o jogo do diabo, Devil's Plan, onde 12 pessoas reais, não são atores, são realmente pessoas, vão participar de uma série de jogos para querer conquistar fragmentos, e quem tiver mais fragmentos no final, os dois tiverem mais fragmentos, vão fazer uma disputa e o vencedor vai levar $500 mil wons. O incrível desse programa é que os jogos de cada uma das provas são jogos muito bons. Eles têm regras complexas, com nuances, eles têm várias formas de tu jogar. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu adoro fazer essas análises. Mostrar como o game design tá em todo canto. Eu já analisei 2 provas do BBB e vocês sabem como isso foi uma tortura. Então, analisar pela primeira vez uma coisa boa vai ser muito legal. O primeiro jogo foi o jogo do vírus, que é um estilo de jogo Cidade Dorme, ou Lobisomem, ou até Among Us, se tu é novo. Esse é um jogo de basicamente de papel escondido e dedução. Então tem que ficar blefando pros outros jogadores para tentar descobrir quem eles são, para entender quem tu pode confiar e quem tu precisa atacar quando for o momento de atacar. Esses jogos, eles funcionam de uma forma bem simples. Basicamente, tem 2 times. Tu tem o time dos traidores, que sabem quem eles são, nesse caso, os terroristas, e o time da população geral, que são um time que tem que colaborar, porém, eles não sabem quem são cada pessoa. E aí que tá a malandragem desse jogo. Saber que tipo de informação tu pode compartilhar, o que tu deve compartilhar, quando tu deve mentir, quando tu não deve mentir, para descobrir em quem tu pode confiar. No caso do programa, tinham vários papéis diferentes. Os terroristas, eles sabiam quem eles eram, como é o padrão desse tipo de jogo. E eles tinham 2 poderes. Um deles era poder matar um jogador uma vez no jogo inteiro. O outro poder é infectar um jogador, que depois de 2 rodadas, esse jogador ia morrer. E, além disso, ele ia passar o vírus para os outros jogadores que estavam perto dele. Do lado dos civis, o primeiro papel é o jornalista. Essa pessoa, ela poderia pegar um telefone e perguntar a identidade de algum jogador. E aí ele ia descobrir a identidade desse jogador. Outro papel é o papel do pesquisador. Os pesquisadores também são os únicos outros 2 jogadores que sabem quem eles são. Normalmente isso não acontece nesse tipo de jogo. Só que a função desses jogadores, eles têm que tentar criar a cura descobrindo quem tem o anticorpo. A questão é que ninguém sabe quem tem o anticorpo, nem a pessoa que tem o anticorpo sabe. Então basicamente é uma tentativa e erro até eles conseguirem achar. Mas, se eles acharem a cura, eles ganham o jogo imediatamente. O outro papel que ajuda os civis é o policial. Ele pode matar um jogador por rodada, e o objetivo dele é matar os 2 terroristas. Porém, ele não pode sair matando qualquer pessoa, porque se ele matar mais civil, ele vai acabar perdendo o jogo antes de conseguir matar os terroristas. E o último papel, que é o papel mais legal, que é muito comum nesse tipo de jogo, é o papel do lunático, ou maníaco. Ele quer ser morto. E não interessa por que ele quer ser morto. Ele quer ser morto ou pelo policial ou pelos terroristas, não importa, ele só quer morrer. O quanto antes ele morrer, melhor pra ele. E é legal que o programa, eles conseguem criar algumas mecânicas no jogo usando o meta-jogo, usando o grande jogo como objetivo. Porque como o teu objetivo no programa Devil's Plan é ganhar fragmentos, eles usam isso para criar incentivos dentro do jogo. Por exemplo, o lunático, ele ganha mais fragmentos se ele morrer na primeira rodada. Ele quer chamar muita atenção pra morrer cedo. Só que, assim, os terroristas vão ter mais chance de ganhar porque eles não estão morrendo no começo. Eles criaram algumas dinâmicas pra estimular a jogar da forma mais difícil possível. E não é à toa que esse jogo existe até hoje e ele sofreu tantas reimplementações, né? Com Cidade Dorme, Lobisomem e até recentemente com o Among Us. Porque esse jogo, ele é muito bom, ele tem um equilíbrio perfeito com esses personagens. Por exemplo, o jornalista, ele é um papel muito importante para os civis vencerem, porque é uma pessoa que consegue descobrir o papel de cada uma das pessoas. Ele consegue pegar alguém na mentira, sabendo quem é essa pessoa. Eu tô falando assim porque no programa eles tinham que ligar para saber quem era alguém. Tu ser o jornalista, tu basicamente é a maior ameaça para os terroristas. Então existe uma nuance que tu tem que mostrar que tu sabe, mas tu não pode deixar claro que tu é o jornalista. E a mesma coisa vale pro policial. O policial, ele é alguém que tem o poder de matar os terroristas. Então, ele é a vitória mais rápida que existe pro civil, porque é só matar os 2 terroristas, tu não precisa ficar tentando descobrir a cura. Porém, se ele falar abertamente quem ele é, ele pode ser morto pelos terroristas. Já os pesquisadores não podem falar que eles são os pesquisadores, porque eles têm a outra condição de vitória da população. Eles precisam ficar investigando a cura sem falar que eles são os pesquisadores.
Mas tá tudo bem, porque eles têm a vantagem de saber quem o outro é. Então eles podem se proteger de uma certa forma que o resto da população não pode se proteger. E honestamente, eu acho o Lunático o papel mais legal, porque ele não se importa, ele só quer morrer. E é legal porque tu pode jogar de várias formas diferentes o jogo, mostrando quem tu é, tentando pegar inimizade com a população pra ser morto pelo policial, ou tentando pegar inimizade com os terroristas, mostrando que é alguém muito importante do lado da população pra ser morto pelos terroristas. Então tem vários caminhos que tu pode seguir sendo o Lunático. Já os terroristas é onde o jogo roda, porque eles sabem quem eles são. Então eles podem fazer uma mentira que o outro vai poder corroborar com essa mentira. Em vez de tu ficar tentando proteger o outro, tu pode até ficar acusando o outro para vocês parecerem que vocês são inimigos, que quando chegar um momento que um for descoberto, o outro vai estar protegido. Porque vocês sabem que vocês sempre estão jogando no joguinho contra o outro. Agora eu queria comentar sobre como eles jogaram o jogo dentro do programa. Se tu ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, que acho que são os 2 episódios que passam isso, para o vídeo aqui, vá assistir o primeiro e o segundo episódio, porque eu vou dar spoiler completamente, eu vou contar tudo o que aconteceu nesse jogo em si. Tá avisado, valendo. Não preciso nem falar que a Park Kyung-lin só fez cagada o programa inteiro. Ela pegou o papel mais importante que existia para a população e saiu dizendo para todo mundo: oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Tipo, meu irmão, o que ela tá pensando? Não pararam de pensar por 30 segundos em como esse jogo é jogado. Ele não é um jogo sobre confiança, ele é um jogo sobre blefe e desconfiança. E ela saiu espalhando pra todo mundo. Ela ainda teve a sorte que a única checagem que ela fez, ela checou e era um terrorista. Então ela teve a sorte de conseguir dar alguma informação antes de morrer de forma patética. Eu tenho que dar risada, porque parece que os caras não entenderam o jogo. Tipo, os 2 pesquisadores contaram pra todo mundo que eles eram os pesquisadores. No caso, não foi pra todo mundo, eles contaram umas 3 pessoas que eles eram os pesquisadores. E contaram justo pra terrorista. Tipo, meu irmão, tu não precisa contar pra ninguém. Ou no mínimo, um contava e o outro saberia que teria contado pra uma pessoa, e tu conta pra essa pessoa pra testar essa pessoa, pra testar o que ela vai fazer com essa informação. Por exemplo, se só um deles tivesse contado, se ela tivesse dito ali, quando sentou no banquinho com a Siwon, tivesse dito: ah, eu sou a pesquisadora, e o outro ficasse quieto, o K-Popper lá ficasse quieto, aí depois ela morresse por causa de um terrorista, iam saber que ela era terrorista. Tudo bem que já sabiam disso porque a jornalista contou pra todo mundo. Tu tem que fazer deduções a partir do que acontece com a informação que tu tá passando adiante, com a informação que tu tem controle, que é que personagem eu sou. Essa é a única informação que tu tem controle. E no caso deles, que os 2 sabiam disso e eles tinham certeza absoluta disso, eles tinham que ter usado essa informação de forma pontual, para entender como essa informação ia ser propagada. E por último, o maníaco que não fez a melhor jogada possível. É claro que tinha uma questão de meta-jogo ali, que fez o maníaco jogar de uma forma diferente, mas com o meta-jogo, o maníaco podia ter jogado completamente diferente. Qual que é a estratégia melhor para vitória pro maníaco? Se estiver jogando Cidade Dorme, Lobisomem, eu vou te contar exatamente agora a estratégia que tu tem que fazer como maníaco, certo? Sendo maníaco, o que tu tem que fazer nesse jogo onde não tem meta-jogo, onde ninguém se ajuda? Como maníaco, tu tem que dizer que tu é o jornalista. E aí, tu vai dizer que alguém é o policial ou qualquer outro personagem que não seja o terrorista, certo? Que não seja o lobisomem. Tu tem que dizer: cara, esse cara ali é o pesquisador. Por que tu não tá pesquisando a cura? Tu não tem que deixar tão na cara que tu tá mostrando que tu é o jornalista, né? Porque ninguém seria tão burro de contar pra todo mundo que tu é o jornalista logo na primeira rodada, né? Tu quer que os terroristas acreditem que tu é o jornalista. E daí tu quer que eles te matem. Porque tu tá dizendo que alguém é um papel, então eles vão querer te matar antes que tu descubra quem eles são. E aí, tu conseguiu morrer na primeira rodada, saiu como MVP, o vencedor, pica das galáxias. Tomás, por que eu não digo que alguém é um terrorista? Porque os terroristas sabem quem são um terrorista. Então, se tu diz, fulano é o terrorista, e tu errou a tua acusação por qualquer motivo, os terroristas vão saber que tu não é o jornalista. Porque eles vão saber que tu tá falando mentira. Então, eles não vão te matar e eles vão saber que tu é um maníaco. Então, eles vão deixar tu quieto. Então, por isso que tem que acusar alguém de ser outro papel que não seja os terroristas. Porém, nesse jogo, eles tinham uma parceria, o maníaco e os terroristas. E ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa, só que melhor. Ele poderia ter acusado o Orbit de ser um terrorista. Ele deveria ter voltado e ter dito: então, eu sou o jornalista e o Orbit é o terrorista. Daí ele fica falando um pouco, ele faz um teatrinho, e quando tá fazendo teatrinho,
a amiga dele matava ele naquele momento, enquanto tava tendo aquele teatrinho. E daí todo mundo ia ficar assim, meu irmão, o Orbit é o terrorista mesmo, o Orbit é o terrorista mesmo, como assim e tal? Mas Tomás, depois vão descobrir que ele era maníaco e não terrorista, porque vai aparecer ele. Sim, vai aparecer. Porém, o Orbit não sabia que ele era maníaco e não terrorista. Nesse teatrinho que a gente tá criando. E aí iam cair todas as suspeitas sobre o Orbit, até alguém assumir que era a jornalista, que aí a jornalista ia gastar o turno dela vendo que era o Orbit, ela dizia, não, o Orbit não é o terrorista, eu sou jornalista. Aí eles matavam ela igual, entendeu? Eles matavam ela igual e eles iam ter descoberto quem era ela, iam ter poupado tudo e ia estar tudo certo, tá ligado? E essa era a estratégia perfeita, porque daí ele ia ganhar um monte de fragmentos com isso e eles ainda iam ganhar o jogo. Porque eles jogaram mal, né? Porque a mulher ia contar que ela era jornalista pra todo mundo de toda forma, porque ela não sabia jogar aquele jogo. Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Oi, tudo bem? Eu sou a jornalista. Mas o MVP, ao contrário desse jogo, o Most Unvaluable Player foi a menininha Tansa, a menininha que ficou quieta o programa inteiro. Qual é o nome dela? Ah, Sim-Min. Eu tive que parar aqui pra ir olhar o nome da mulher. Ela é uma mulher ortopédica, ela lida com ar. Meu Deus, essa mulher, o que ela tá fazendo nesse programa? O que ela tá fazendo nesse programa? Meu Deus, se vocês não viram ainda o resto do programa, vocês vão ver. Essa mulher só faz merda. Mas por que essa mulher só fez merda? Porque ela tinha basicamente a informação mais importante pro time vencer. Ela tinha a informação mais importante pro time vencer. Porque o Guilherme lá, ele fez uma pistolinha na frente dela. Ele fez uma pistolinha na frente dela, sem nem pensar duas vezes. Aí o K-Popper morreu. E ela viu que ele fez uma pistolinha. Ela viu isso. E ela disse, tu matou ele, te matei e tal, blá blá blá. Em vez de ela contar pra todo mundo. Então, ele fez uma pistolinha na frente do cara e o cara morreu. Ela só guardou essa informação muito importante pra ela. E o que permitiu o maníaco manipular todo mundo e dizer que ele era um maníaco. Ter essa informação de que, não, na realidade, ele matou mesmo. Ele não tá fingindo que matou, ele realmente matou. Aí eles teriam ganho o jogo. Como me incomoda quando as pessoas não sabem jogar o jogo. Como me incomoda quando as pessoas não sabem jogar o jogo. E isso que é interessante, vocês entenderem os sistemas que existem e como tu pode manipular esses sistemas. Porque isso que é game design, é achar soluções para os problemas que existem. E por isso que eu gosto de fazer essas análises. Eu gosto de pegar um sistema que já existe e extrapolar esse sistema, forçar esse sistema ao máximo, que é exatamente isso que eu faço com meus mentorados. Eu pego os jogos deles e forço esse jogo ao máximo, para ver o que o jogo é capaz, para apertar os parafusos aqui e ver onde tem problema nesses jogos. E eu quero que vocês tenham esse exercício de pegar jogos e forçar esses jogos ao máximo. Se vocês curtiram esse tipo de análise e conteúdo, comenta pra mim aqui embaixo qual foi a parte que vocês mais curtiram. Porque tem mais 5 jogos no programa e um jogo extra que a gente pode fazer análise de cada um deles. Mas só se tiver muito comentário aqui embaixo pedindo os próximos episódios. Se tu curtiu esse conteúdo, tem que assistir esse vídeo aqui, que eu falo sobre como uma alimentação foi responsável por criar uma das maiores séries de terror do mundo dos jogos. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis. Valeu!